Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, o podcast da Escola Estadual de Ensino Médio André Lampuente, aqui da cidade de Canoas. Mais uma vez, então, o AL Podcast Live aí, né? O nosso 13º AL Podcast Live, então 13 conseguimos fazer. Estamos hoje recebendo aqui, então, o Carlos Penarrey, que vai falar sobre o livro que ele está lançando aí, depois ele diz há quanto tempo que foi publicado o livro, né? E a gente vai falar aí sobre o livro dele, que é, então, Dos Grilhões às Cotas, né, Carlos? Esse é o nome do livro, e a gente vai comentar não só sobre esse livro que ele está lançando agora, mas vamos falar aí um pouco sobre a carreira dele como escritor, como pesquisador, também como professor, né? Então, estou aqui com a presença do Viegas, que já conhecia o Carlos, inclusive fez o convite aí para ele, né? A gente estava conversando antes de entrar ao vivo aqui, Carlos, sobre escolas, né? E nós somos, então, uma escola pública, estadual aqui, e esse é um projeto que acontece desde 2019, só que antes ele era exclusivo como podcast, ele acontecia offline, a gente gravava, editava e depois postava, né? E a gente fez essa parceria aí com o Viegas e trouxe ele, então, para dentro do projeto, transmitindo no canal dele, depois a gente edita essa live e vai para o canal da escola, então, né? Então, depois tu pode encontrar isso tanto no canal do Viegas quanto no canal da escola. Então, seja muito bem-vindo aí, eu vou deixar o Viegas também fazer as considerações iniciais dele, depois a gente passa para ti, e daqui a pouco entra o meu colega, que é o Rodrigo, que é meu vice-diretor da noite, e que também faz parte do projeto, que também vai entrar para conversar com a gente. Então, Viegas, deixo contigo aí. Bom, boa noite a todos, né? Se for nos assistir em outro horário, bom dia, boa tarde, né? Que a gente nunca sabe que horário que a pessoa vai assistir a live ou a gravação, né? E para mim é um prazer muito grande receber novamente aí o professor Carlos no meu canal, né? Eu fiz uma entrevista com ele, foi um papo bem legal, me lembro lá na escola José Feijó, né? Batemos um longo papo lá à tarde, tava até chovendo, né? Lembro bem daquele dia, né? E assim, gostei muito de conhecer o professor Carlos, acompanho o trabalho dele, é um trabalho muito legal, ele vai comentar aí depois, mas ele faz um trabalho muito bonito nas escolas, né? Então, assim, para mim é um prazer muito grande aí estar revendo o amigo aí, o professor Carlos, né? E explicar para o professor que a gente tem essa live aqui nas quartas-feiras, que é junto, né, com a Escola André Lampuente, o AL Podcast, e no sábado nós temos os 3 Mosqueteiros da Educação, que é nós 3 também, né? De vez em quando a gente varia aí os integrantes, né, dos 3 Mosqueteiros, mas então a gente faz essas duas lives, tanto no sábado quanto na quarta. Na quarta a gente diversifica mais os temas e no sábado a gente fala só sobre educação mesmo, né? Então, assim, eu já falei pro Caio, ele estava preocupado aí que queria falar mais do livro, mas é que ele tem muita história para contar, né? Eu sei disso porque eu conversei bastante com ele da outra vez, então, assim, já fica o convite pro ano que vem, pro Carlos participar dos 3 Mosqueteiros, que a gente faz um sábado que a gente se estende um pouquinho mais, né? Claro, e aí o Carlos volta de novo, aí a gente bate mais um papo. Hoje vamos nos deter mais, de repente, mais no lançamento aí desse novo livro aí que o Carlos lançou agora, né? E aí a gente, num sábado, conversa mais aí sobre o trabalho dele como escritor e como professor também, né? Então tá, vou passar a palavra pro professor Carlos e seguimos a nossa live. Tá bom. Primeiro, boa noite, né? E muito obrigado pelo convite. Eu já conhecia o professor Sandro, né? Como ele comentou agora, tivemos uma entrevista muito bacana, né? Acho que foi em 2019, né, Sandro? 2018, foi um pouco antes da pandemia, né? 2018. Foi antes da pandemia, foi em 2018. E é muito importante esses espaços, né? Porque ainda mais com a pandemia, se tornou muito mais viral o espaço online, né? Então, assim, eu acho importante a gente estar conversando, estar passando essas informações. Eu falei com o professor que eu lancei meu livro agora, sábado passado, né? Que são das cotas, dos grilhões às cotas, mas realmente eu tenho outros trabalhos, outros projetos, né? Eu sou formado em História, eu consegui fazer minha pós-graduação em Educação Inclusiva, né? Também tirei minha credencial, também sou jornalista, né? E procuro linkar todos os meus projetos com a leitura. Então, são vários projetos que eu fiz nos últimos 10 anos, digamos assim, sempre com a leitura sendo o principal ponto de partida, né?
e sempre procurando escolas públicas para fazer meus projetos, né? Fiz em escolas particulares também, tive apoio de escolas particulares, mas realmente são muitos projetos que a gente fez nesses últimos tempos, né? Mas hoje eu estou focado quase que 100% no projeto do meu livro, do meu novo livro. E durante a nossa live eu vou explicar por que eu estou dando tanta, não digo importância, que eu dou importância para todos, mas estou me dedicando muito a esse projeto, porque eu acho que ele tem uma importância muito grande, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Eu digo num todo, em termos de educação. Nosso programa não é um programa político, a gente não vai entrar aqui, né, não vai falar sobre A e B, mas quem é da educação sabe do desmonte que está acontecendo, sabe das barbaridades que estão acontecendo. Eu, particularmente, eu tenho 2 projetos aprovados na Lei Rouanet que estão trancados em Brasília, né? E eu já fiquei sabendo que são por causa das minhas pautas, né? É um absurdo o que está acontecendo, né? É um absurdo. Então, eu sempre aproveito esses espaços para também colocar, né, todos que estão assistindo essa live, colocar a par que nós precisamos realmente de uma resistência muito grande, né? E a resistência e a educação, a cultura, ela é a principal resistência de um povo. E digo como professor de história, né? Sempre a cultura, artes cênicas, literatura, cinema, sempre foi muito forte para mudar algumas posições, né? Então eu sou da literatura, mas apoio toda a cultura, evidente, né? Mas gostaria hoje de pautar muito sobre o problema do racismo estrutural, né? Que é sobre o meu livro, mas temos outras pautas, fico à disposição para todas as perguntas, vou tentar responder da maneira que você, mais clara para os nossos ouvintes, né, digamos assim. Mas, voltando a falar sobre literatura, esse é o meu 5º livro, né? Eu já estou no meu 5º livro, sendo que eu fui produtor cultural de mais 2 livros, né? Fui produtor de um livro espírita, né? Um livro muito bacana que a gente produziu há uns 4 anos, né? A verdade é uma só, e também do projeto Novos Talentos Literários, que eu lancei um livro dos meninos, né? De estudantes da cidade de Arroio do Sal, no qual eu doei mais de 1.100 livros, eu digo nós, né? Eu fiz uma campanha com empresário, aquela coisa que eu sempre faço. Nós doamos o livro para esses meninos, em contrapartida eles tinham que produzir um texto, senão eles teriam que pagar o livro, eu brinquei, eu ia mandar um doczinho para os pais. Os professores de português, tive um apoio foram 7 escolas, bom, me sinto em casa nessas escolas em Arroio do Sal. E produziram textos maravilhosos, esses meninos. Fiz uma banca para escolher os textos fora da cidade, né? Fiz a banca aqui em Porto Alegre. E desse projeto nasceu, não sei se eu vou conseguir botar aqui, tá aqui, vou botar aqui na tela para vocês. Opa, um pouquinho para trás, aqui, ó. Uhum. Meu texto, meu livro, né? Que foram textos de alunos do ensino fundamental de Arroio do Sal. São 16 alunos. Opa, aqui, tô me ajeitando para a câmera. Né? Lancei esses meninos na Feira do Livro da cidade, fiz um desafio para o prefeito da cidade, que eu disse, eu vou colocar mais de 1.000 pessoas na tua Feira do Livro. Esses caras nunca botamos mais do que 200, e tivemos 1.100 pessoas no dia do lançamento dos meninos, porque foi todas as escolas, todos os parentes, toda a cidade. Foi maravilhoso esse projeto Novos Talentos em Arroio do Sal, né? Que eu dei continuidade depois em Terra de Areia, Três Cachoeiras, mas aí veio a pandemia e nós stand-by, tá parado, mas retoma ano que vem. Então, eu quis falar sobre esse projeto, porque isso aqui, o que acontece? A gente plantou uma semente de literatura. Uma das meninas que fez o livro, está escrevendo um livro próprio agora que eu vou produzir. É uma escritora, né? Então, é um projeto Carlos, muito bacana. Não vamos gastar toda a bala, né? Toda a bala agora de saída. Vamos passar a palavra pro Rodrigo. Tô te atropelando aí, Felipe. Não, eu preciso que façam isso, viu? Me atropelem. Eu só queria comentar o seguinte: nós estamos de uniforme hoje, Felipe? Mas tão bacana, todos de azul, hein? Bacana, tá bonito. E apesar de que eu não sei o Rodrigo, mas o Felipe eu sei que é colorado que nem eu e o Carlos também, né? Eu não sei o Rodrigo se é colorado, então tudo de azul hoje. O Rodrigo até já pensei em pôr ele à disposição, porque ele fala muito no Grêmio, né? Não, e eu sei que o Carlos, apesar de ser colorado, entrevistou o Romildo Bolzan, né? Sim. Olha, sou colorado, olha a capa de um dos meus livros. Opa, botar pra cá.
Olha o que é ali, ó. Pois olha é, ali, tem que fazer do Inter agora. Tem que fazer do Colorado agora. Mas então tá, Rodrigão, o Rodrigo chegou depois, aí faz as tuas considerações e a gente segue a entrevista aí. Certamente, em primeiro lugar, Carlos, muito prazer te conhecer. É um privilégio te receber aqui nesse espaço, tá? E só um instantinho. Daqui a pouquinho. Desculpe. O ao vivo é assim. É assim mesmo. Ao vivo é assim. Acontece na Globo. Toca a ficha. Claro. Não, mas eu sou privilegiado. Filho adolescente preparando a janta, pô. Olha. Deus do livro. Show de bola. Então, assim, muito prazer te conhecer, Carlos. Eu acho muito importante. Eu dei uma pesquisada a respeito da tua trajetória, as tuas iniciativas assim, de incentivar a leitura. Eu acho muito importante, principalmente no país em que tantas pessoas leem pouco, né? Algumas até se gabam disso, mas enfim, talvez não seja o caso da gente comentar. Mas muito, pois então, muito prazer te receber aqui e a gente falar um pouco da tua obra, né, das tuas iniciativas, principalmente nesse espaço que é um espaço de escola pública, né? Eu acho que a gente vai estar fazendo também nossa contribuição no sentido de fomentar com nossos alunos a questão do incentivo, do estímulo à cultura, à literatura. E é muito legal assim juntar esse estímulo com o fato da gente conhecer um pouco mais sobre algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Alguns bairros especificamente. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas essa iniciativa eu acho bem legal. E eu acredito que nós vamos ter um bate-papo bem interessante. E, mais uma vez, Viegas, obrigado. Felipe, obrigado também por essa oportunidade. E vamos lá. Muito prazer te conhecer, Carlos. Obrigado, da mesma forma. O Rodrigo, inclusive, é o que escreveu a pauta que tu recebeu. Ele escreveu inteira sozinho, né? A gente, até como proposta, eu vou te colocar. Tu viu que a gente tem 5 perguntas iniciais e a última... Sim, o Gerardo passou. Então eu vou te colocar como proposta, a gente vai fazer a pergunta, tu pode te deter bem rapidamente sobre as Claro. Vou deixar para falar bastante lá na última daí, né? Isso. Então a primeira é o Viegas faz a pergunta aí. Sim, nós tínhamos até antes da live, ele me perguntou sobre isso e eu disse, não, né, seja mais breve nas anteriores e depois, né, se detém mais no livro, né? Mas a gente conversou, em outra oportunidade o Carlos vem aí e né, se aprofunda mais nos outros temas, né? Mas então vamos para a pergunta aí que tem pro professor Carlos, né? Então, conhecendo a sua cidade. Em 2009, o professor criou um projeto Conhecendo Sua Cidade. Conforme as nossas pesquisas, ele chegou a abranger as localidades de Alvorada, que é a minha cidade aqui, Cachoeirinha, a zona norte de Porto Alegre e o litoral norte do Rio Grande do Sul. O objetivo desse projeto, pelo que verificamos, é resgatar a historicidade do meio em que as pessoas vivem. Quais as motivações para realizá-la e em que estágio se encontra atualmente? Bom, eu tenho muita alegria de falar do Conhecendo Sua Cidade, porque foi o início da minha vida literária, podemos dizer assim. Tá? Eu vou tentar não me tomar muito tempo, no caso, mas eu vou explicar. Na verdade, o Conhecendo Sua Cidade não foi apenas nessas cidades, eu fiz toda a Grande Porto Alegre, né? Então, eu iniciei em Alvorada, mas fiz Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, foram todos... Só não fiz Guaíba, não deu tempo de fazer Guaíba. Mas o Conhecendo Sua Cidade, ele começou num fato muito distinto. Foi durante uma aula, eu estava fazendo meu estágio de História, eu era acadêmico de História, né? Durante uma aula, eu perguntei para um aluno, como eu sempre faço no início de ano, né? Onde tu mora, essas coisas, apresentações, né? E esse aluno, ele era uma escola em Porto Alegre, uma escola particular. Não vou citar o nome da escola agora, que não vem ao caso. Mas esse aluno, ele morava em Alvorada. E quando eu perguntei e pedi para que ele falasse em voz alta, eu senti que ele ficou um pouco constrangido. Nós estamos falando de coisa de 2008, né? Ficou um pouco constrangido de dizer onde morava. Eu digo em voz alta. Embora, né? A maioria podia ser sabedor. Depois eu fui no particular e perguntei para ele, cara, qual é o, né? Eu sei que tu moras em Alvorada, né? Ele disse, não, professor, aqui eu tô um pouco assim, porque tudo que é crime em Alvorada, é uma época que o Diário Gaúcho, todos os crimes do mundo eram em Alvorada.
tudo era Alvorada, né? São Leopoldo era muito mais... Feitoria era pior que Umbu, mas não se falava da feitoria. Não estou falando mal de São Leopoldo, viu, gente? Estou dando só um exemplo, né? E eu digo, olha, vou te dizer uma coisa. Tu tens que ter orgulho da tua cidade. Tu sabe a origem de Alvorada? Qual é o porquê que tem o nome de Alvorada? Né? As pessoas que vêm do Alvorecer, que pegavam ônibus. Bom, e aí me surgiu uma ideia. E isso eu era acadêmico na FAPA. Eu digo, eu vou fazer um projeto no qual eu vou tentar resgatar um pouquinho dessa coisa, dessa historicidade, da coisa boa das cidades. E vou começar pela cidade de Alvorada. Que eu moro aqui na Baltazar com o Manuel Elias, moro próximo, né? Conheço Alvorada há muito tempo, evidente. Peguei meu carro, estacionei meu Opalão, na época, né? No início da Flores da Cunha, e digo, eu vou tentar um dia, se der certo eu vou continuar. E fiz um pente fino, Sandro, sapateiro, lojista, e digo, olha, aconteceu isso, eu sou professor, aconteceu isso. Eu vou fazer um folder contando um pouquinho da história de Alvorada, e eu preciso que tu me diga, em 2 frases, o que tu acha da tua cidade. E aí tu pode botar o teu loginho. Os caras me olharam, disseram, quanto é que custa? Eu digo, 60 pila. Um valor como esse na época, né? Eu só queria imprimir. E num dia eu fiz 18. Todos participaram e deram uma opinião, mas numa frase. Eu vim para Alvorada e eu lancei o Conhecendo Sua Cidade. Primeiro foi na cidade de Alvorada. Se der tempo eu peço para alguém me alcançar o primeiro folder e mostro aqui no ar ainda hoje. Fiz o folder, distribuí no próprio comércio, no caso. Sentei na frente do meu professor, do meu reitor da universidade, da FAPA, né? E digo, olha, eu quero fazer esse projeto um pouco mais forte e eu quero propor uma coisa, eu quero que a FAPA me ajude no projeto. A FAPA nunca patrocinou nada. E ele me olhou e disse, tá, Carlos, o que tu vai nos custar? Eu digo, nada. Como assim nada? Eu troco pelas minhas mensalidades. Eu quero estudar. Ele chamou o financeiro, vê o que esse aluno quer e pode fazer, e a FAPA ficou 5 anos como capa do meu projeto. Né? E assim eu me formei. E aí eu comecei a conhecer. Aí depois disso, claro, eu fiz Cachoeirinha, eu fiz vários no caso, né? Fiz várias cidades. Sendo que depois de 4 anos eu mudei um pouco o projeto. Em vez de ser pequenas frases, eu comecei a trazer histórias de pessoas dessa cidade. O primeiro farmacêutico, o primeiro borracheiro, uma das primeiras empresas. Mudei o perfil do projeto, né? Mudei o perfil e comecei a trazer histórias de pessoas. E nesse projeto também fiz Cachoeirinha, Viamão, fiz várias cidades, mas sempre Alvorada era o mais forte, né? Era o meu mais forte, no caso. E o Conhecendo Sua Cidade, ele ficou durante 9 anos, eu fiz de 2009 a 2017, foi 7 anos, 6 anos, fiz Litoral, fiz Arroio de Sal, fiz Capão da Canoa, né? E aí faz uns 4 anos que o projeto ele está em stand-by. Eu não digo que o projeto terminou, porque eu acho que não se termina um projeto como esse. Né? Ele está parado, eu não lanço Conhecendo Sua Cidade desde que eu lancei meu primeiro livro, que eu acho que vai ser a próxima pergunta, depois a gente encaixa, porque tem a ver com Conhecendo Sua Cidade. Né? Aí eu parei para começar a escrever. Carlos, sabe que esse preconceito da Alvorada é até com os professores, né? Os alunos falavam para mim assim, cuidado com o soro que ele é da Alvorada. Cuidado com o soro, ele é perigoso, cuidado com o soro. Se cuida. Respeita ele. Respeita o soro. Então tá. Rodrigão. Beleza, vamos lá. Sobre o livro 50 anos em 5, que ele está diretamente ligado ao que tu falaste sobre a necessidade da gente dar o devido valor ao lugar em que a gente nasceu, reconhecer as potencialidades, os pontos positivos, né? Destruir essa reputação ruim que muitas vezes está ligada a ele. E a gente vê que essa foi uma iniciativa que tu fizeste através desse livro, né? No qual tu te propuseste a resgatar a trajetória dessas pessoas que fazem ou fizeram parte da história da cidade e que ajudaram a construir a identidade do município, né? Inclusive, como tu falaste agora, essa questão de tu desafiares os empresários locais a fomentarem a distribuição de livros para os estudantes de Alvorada, né? Eu queria saber se, quando tu fizesse esse desafio, acho que foi em 2015, né? Quais foram os resultados dele em Alvorada? Né? Se eles
mandaram, se ajudaram a distribuir, enfim, como é que foi? Bom, o livro 50 por 5, Alvorada, escrita por sua gente, foi meu primeiro livro, meu primeiro filho. Né? Meu primeiro filho, então o carinho especialíssimo com esse livro, né? Com todos, digamos assim, as falhas de um primeiro livro, né? A gente vai arrumando com o tempo, mas o 50 por 5 ele está diretamente ligado ao Conhecendo Sociedade. Né? Por que acontece? Eu fiz o trabalho durante 5 anos em Alvorada, né? Então, em 2015, no caso, que foi, se comemorava os 50 anos de emancipação de Alvorada, né? Eu comecei o projeto Conhecendo Sociedade em 2008, eu acho que eu comentei isso, não sei se eu tinha me confundido. Em 2015, que eu já tinha, 2008, 2009, 5 anos e pouco, né, que eu tinha feito Conhecendo Sociedade em Alvorada, um professor de Alvorada disse: Carlos, nós estamos fazendo 50 anos de Alvorada. Por que tu não escreve alguma coisa sobre a cidade de Alvorada, né, sobre o cinquentenário de Alvorada? Eu digo: olha, eu não vou precisar escrever, porque eu já tenho o livro pronto. Porque eu já tinha, são casualidades que não têm explicação. Eu tinha exatamente 50 histórias de Alvorada no Conhecendo Sociedade. Eu tinha a história do padre Libanos, eu tinha a história um exemplo, né, do seu Vilmo, primeiro fotógrafo, eu tinha o Zanetti, eu tinha várias histórias, né, Delos Bel, e assim vai, né? O Vitti, né? Que é muito meu amigo lá, o Vitti, da Madeireira, infelizmente veio a falecer o seu Vitti já há pouco tempo. Eu digo: eu tenho o livro pronto. E eu não tinha nenhuma prática, não era escritor, no caso, eu fazia pequenos textos, né? Eu procurei uma gráfica e digo: eu quero imprimir 1000 livros. Quanto é que sai? Sai tanto. Eu digo: tá, eu tinha um dinheirinho guardado, eu digo: banquei meu livro. Fiz o livro. E peguei o livro pronto. E, de novo, mais uma vez, aí sim, bati na porta de vários empresários, mostrando o livro para eles e disse o seguinte: olha, eu quero entregar esse livro para os alunos de Alvorada. Eu não tive apoio nenhum da Prefeitura Municipal, nenhum. Deixar isso bem claro. Né? Deixar isso bem claro. Tive, inclusive, eu vou citar, porque eu não tenho... Como jornalista, eu posso falar algumas coisas. Né, tive algum problema nessa administração quando foi feito esse livro, eu vou explicar por quê. Nenhum apoio da prefeitura. E digo: eu não tenho apoio da prefeitura e eu quero entregar o livro para todos os alunos de Alvorada. Tá, Carlos, o que tu precisa? Eu preciso que tu me ajude. Quantos tu pode doar? 10, 20, 30, 50, 200? O que tu pode doar para os alunos? Custava como se fosse R$20 na época, né? Ah, eu posso doar 20 livros. Fiz a minha parte no projeto? Eu digo: não. Fizesse 50% da tua parte. Inclusive, quando eu falei com um empresário, tem 4 madeireiros em Alvorada, um gringo grande, eu achei que ele ficou meio assim, porque eu digo: tu não fizesse a tua parte. Mas como não? Eu vou doar 20 livros. A tua parte vai terminar quando tu fores na escola entregar junto comigo o livro. Ele olhou para trás assim, disse: como é que é? Eu digo: sim, se tu não fores na escola entregar comigo, eu não vou aceitar a tua doação. Ele me olhou e disse: cara, vou contigo e pego o telefone de uns amigos para te visitar. Gostei. E aí eu visitei mais uns 30, 40, e nós chegamos a botar 25, 30 pessoas dentro das escolas nas entregas. Eles iram junto comigo entregar o livro. Entregamos em torno de 8.000 livros em Alvorada. Tivemos 3 minutos e 30 no Jornal do Almoço com a Galize entrevistando meus meninos. Tá no YouTube ali, só todo mundo tem acesso a essa reportagem do Jornal do Almoço, né? Porque o Jornal do Almoço me ligou, a RBS. Eu não liguei para eles. Olha, eu fiquei sabendo de um maluco que tá entregando livro em Alvorada. Aí, que eu tô te falando, eu falei para repórter. Pro rapaz que faz a pauta, né? Eu digo: eu fiz isso. Nós podemos acompanhar. Achei que eles iam mandar tirar uma foto, né? Cara, saiu 3 minutos no Jornal do Almoço, que é uma coisa absurda em termos de reportagem. Fazia 30 anos que não tinha uma reportagem de Alvorada que não linkasse crime. E foi 3 minutos só de cultura. Só tem um detalhezinho antes de encerrar isso, eu vou dizer o que aconteceu. Quando eu fui entregar o livro para o prefeito de Alvorada, que na época era um professor, não vou citar o nome agora, mas quem fizer o retorno vai saber quem era, né? Eu disse: olha, eu vim te convidar aqui para entrar nesse projeto, a prefeitura não quer ajudar com alguns exemplares, assim. Mas o problema é que tu botou no teu livro ali, né?
O portal tu botou, né? Cidade da Alvorada, Cidade da Solidariedade, uma coisa assim, né? Isso aí é de outro, né, que fez. Sabe o que eu disse para ele? Digo, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dar um presente. Eu vou dar um presente para um professor, para um colega. Porque professor tu vai ser o resto da tua vida. Prefeito é por um tempo. Fica com o livro. Se tu quiser ajudar, tu ajuda. E surgiu um zoom que eu não ia poder entregar o livro nas escolas. Aí eu mandei um recado. Eu digo, eu tenho todos os empresários comigo, eu tenho o comandante da brigada, o delegado de polícia, porque eu fui nas instituições, convidei para ir comigo, eles foram comigo entregar livro. O comandante da brigada foi comigo entregar o livro, mas casualmente no dia que foi a RBS, olha a casualidade, né? Eu digo, se eu não puder entrar, eu vou ficar na porta da escola com o meu povo, entregando para os alunos na saída. Não tem nenhum problema. E aí os diretores das escolas disseram, Carlos, tu pode entrar até no cofre aqui da escola. Tu vai entregar aqui dentro para todos os nossos alunos. Eu digo, mas eu não tenho autorização. Não, tu tá entregando o livro. E no dia que nós fomos entregar o livro numa escola... esqueci o nome da escola, perdão. Que o dia que a RBS foi lá, eu sei que teve um problema muito grave. Porque foi 3 minutos de Jornal do Almoço, onde não apareceu nenhuma figura pública, um secretário de educação, um representante da prefeitura, e isso eu acho que criou um certo problema para eles. Mas eu entreguei quase 8 mil livros, não consegui entregar os 14 ou 16 mil que eu queria entregar, que era para todas as escolas, né? Porque depois começamos outros projetos e não deu para entregar todos. Mas entregamos do jardim ao 9º ano, ao 8º ano, não tinha 9º na época, ao 8º ano. Professores, funcionários, merendeiras, todos receberam um livro. Todos. Das mãos dos personagens. Então isso não tem preço. Então o meu ciclo em Alvorada, não vou dizer que fechou porque eu quero fazer outras coisas na cidade, mas foi muito bem feito. Então o livro 50 por 5, eu tive que fazer mais 3 edições, porque nós entregamos 7 mil livros, eu tinha impresso 1.000, né? Tive que imprimir mais, né? No segunda edição eu consegui os patrocínios, ficou bacana, né? Entregamos o livro em Alvorada. Hoje eu tenho 7 livros comigo. 7. Eu entreguei todos. Não tem nem para vender esse aqui hoje. Vou imprimir de novo. Mas então o livro 50 por 5 foi muito especial. Foi meu primeiro livro e ele veio do projeto Conhecendo Sua Cidade. Né? Então, poderia falar muito mais sobre essa pauta, né? Eu acho que eu deixei... Até me estendi, né, mas eu acho que era necessário fazer essas colocações. Não, tá ótimo, porque assim a gente já pode conhecer como é que começou essa tua incursão aí pela escrita, né? E a gente vê que ela tem, digamos assim, que interesses bem geográficos, né? E pegando bastante a região metropolitana, até que aí no teu terceiro trabalho, ou segundo como publicação, mesmo de livro, digamos assim, mais bibliográfica mesmo, aí tu te volta para Porto Alegre, para uma zona específica de Porto Alegre, né? E o que a gente queria saber é exatamente o porquê a Zona Norte, né? Se tem a ver com a FAPA ou com a tua conhecimento de Porto Alegre, e então o porquê a Zona Norte de Porto Alegre, né? Bom, gente, o Zona Norte foi meu segundo livro, meu segundo trabalho, né? Por que Zona Norte? 3 razões. Primeira, todos os meus projetos sempre foram projetos que não tinham cunho, assim, aquela coisa do dinheiro. Nunca tive dinheiro, nunca tive grandes patrocinadores. Eu moro na Zona Norte minha vida toda. Então, assim, era muito mais fácil, eu trabalhar na Zona Norte. Mas não foi o principal motivo. Não foi o principal, foi um dos motivos, não posso... Aqui eu sou muito franco, né? Segundo motivo e o principal motivo. Os bairros Sarandi é o bairro mais antigo de Porto Alegre. É o bairro mais antigo de Porto Alegre, é o bairro Sarandi. E realmente a historicidade do Sarandi é muito grande. Né? Então, quando eu resolvi fazer Zona Norte, porque tinha muita historicidade. Então, assim, eu fiz o mesmo trabalho que eu fazia em Alvorada, eu comecei a fazer na Zona Norte. Visitar visitar as pessoas. Então, eu ia em lugares como a Casa... Não sei se vocês conhecem bem a Zona Norte, mas nós temos um exemplo da Casa Real. Vou dar um exemplo. Casa Real é uma ferragem que tem na Cis Brasil. Ela tem só 90 anos aberta. 90 anos ela vai fazer. Olha só. É uma coisa absurda, né? Aí eu comecei a trazer a padaria Piratini, tem quase 70 anos, também no Sarandi, né? Eu comecei a trazer essas histórias, como eu já tinha o livro de Alvorada, aí já, não vou dizer que fosse mais fácil
mas eu já tinha um norte para mostrar para as pessoas. Olha, fiz em Alvorada, quero fazer Zona Norte, um livro, né? E aí eu estou na quarta edição do Zona Norte, quarta edição já, porque eu fui botando novas histórias, né? Fiz o primeiro em 2016, se não me engano, 2017, não tenho essa certeza agora, porque minha cabeça é meia... Mas fiz o livro da Zona Norte por esse motivo, lancei o livro da Zona Norte na livraria com um público muito grande, porque as pessoas foi o maior público da livraria, né? Foi na Cameron que eu lancei da Zona Norte também, né? Então, assim, teve uma aceitação muito grande o livro, tanto que na terceira edição eu consegui a parceria do Grêmio, e não é parceria financeira, deixa isso bem claro. Poucas pessoas sabem, Inter e Grêmio, eles são um canhão midiáticos. Mas é muito difícil, é quase impossível eles financiarem alguma coisa. É tudo por permuta nos clubes. Sempre que eu conversei com o marketing, dos dois clubes, no caso, o Inter não patrocina um livro, ou o Grêmio, eles permitem que tu use a imagem. Isso é fantástico, no caso, né? Então, quando eu fui fazer a história da Zona Norte, que foi a última edição, a edição ampliada, que é essa aqui, né? Opa, perdão. Eu fui lá falar com o presidente do Grêmio, uma pessoa de fino trato. Eu sou colorado da gema, mas olha, o presidente Romildo Bolzan foi de uma elegância, foi de uma simpatia, e não foi essa coisa de alguém me indicou, um diretor me indicou, não, eu peguei no telefone no guia, diretoria do Grêmio, queria falar com o presidente do Grêmio, juro por Deus, eu sou jornalista, estou fazendo um livro contando a história do Zona Norte, quero contar a história do Grêmio, não é patrocínio, quero a parceria, papá, o livro deve estar pronto daqui a alguns dias. Eu fiz o livro antes, fui levar para o presidente, né? E ele disse, não, cara, 2 dias depois, vem aqui, fui lá, ele abriu a sala lá na arena, né? A sala do presidente é o tamanho da minha casa, né? Fui recebido por ele olhou o livro, cara, o que tu precisa? Eu digo, não, eu quero distribuir o livro. Não, cara, parceria total, o Museu Hélio Bittencourt me apoiou, o historiador do Grêmio. Olha, tem que bater palma pro pessoal do Grêmio, para a maneira que me receberam, né? E quando eu fiz o livro, eu coloquei na primeira página do livro, né, mostrei para o presidente isso. Digo, presidente, quero lhe mostrar uma coisa antes de ter algum problema, eu quero lhe mostrar uma coisa. Texto elaborado em conjunto pelo Museu Hélio Bittencourt, jornalista Carlos Penarré, torcedor do Internacional, que muito respeita a história do Grêmio. Digo, viu, presidente, esse Carlos? Um dos meus melhores amigos é o presidente do Inter, nós estudamos junto direito. Não existe isso. Existe a rivalidade, existe a coisa. Aí não existe isso. Não tem problema nenhum. Acho que é muito interessante isso. Ser do Inter fazer um livro do Grêmio e fazer da maneira que tu fez, tão bem feito. Então nunca tive isso. Tenho fotos com o pessoal do Grêmio, tenho fotos com a taça do Grêmio. Fui muito zoado, né? Fui muito zoado pelos amigos, não vou negar. Fui. Sim. Mas, né, meu irmão, que é gremista doentão, né? Mas foi muito legal. Então o livro Zona Norte teve todo esse impacto, né? Porque como eu trouxe a história do Grêmio, também a do Zequinha, querido, também tá a história do São José aqui, a gente fizemos quase 2.000 livros, conseguimos entregar em escolas, né? Fizemos o trabalho de essa edição, nós estávamos com um trabalho muito... Tá faltando o livro Beira Rio agora, né? Não. Tá a caminho. Vai equilibrar a coisa. Vai equilibrar a coisa, né? Então, assim, o livro Zona Norte teve essa... E aí eu tive que parar com os projetos, que também eu lancei no final de 2018, a última edição, 2019, né? Aí veio a pandemia, eu também tive que dar uma segurada nos projetos com esse livro, né? E aí, com a pandemia, eu pude me dedicar, eu fiquei basicamente 1 ano em casa, dentro de casa, né? Eu respeitei muito todo o problema que nós enfrentamos, né? Não tínhamos vacina, não sabíamos o que estava acontecendo. Eu me resguardei muito, né? É evidente que isso descapitaliza qualquer um, a gente passou alguma necessidade, eu tinha uma pequena reserva que foi toda, mas eu fiquei basicamente 1 ano em casa mesmo, né? Não digo 1 ano, mas aquele tempo fiquei em casa. Mas, dentro de todos os problemas, esse tempo aí me deu a oportunidade de colocar no papel o meu grande sonho, que eu acho que vai ser as próximas perguntas que nós vamos falar agora, daqui a pouquinho.
Mas temos outra coisa antes aí, né? Temos outra pauta antes que a Imunize, né? Sim, a Imunize a Mente, né? Então, a gente achou muito interessante, né, esse projeto aí, o Imunize a Mente, que buscou ao mesmo tempo incentivar a população, né, e desenvolver o hábito da leitura e ao mesmo tempo estimulou a vacinação contra o Covid-19. Tu poderia falar um pouco mais? Claro. Vou dar uma... Porque é uma coisa que esse está em andamento, né? Então é um projeto que está em andamento, sim, né? O que acontece? O livro Espelhos da Alma, nós falamos do livro, né, Sandro, quando nós fomos lá aquele dia, né? Sim, Foi um livro que eu escrevi, que é um dos livros mais malucos que existem, tá? Para os colegas que não falei sobre o livro, o Sandro já conhece, né? Uhum. Eu escrevi um livro com 16 crônicas que eu escrevi durante o meu tempo, dos meus projetos. Foram 16 crônicas com todas as letras escritas ao contrário. É um livro escrito ao contrário, no qual... Aqui está o texto, deixa eu abrir para vocês aqui, peraí. Opa, está escrito ao contrário e do lado tem a página em branco. Por quê? É um livro no qual ele estimula as pessoas a voltarem a escrever. Tu tem que literalmente reescrever o meu livro. Hoje era a hora da Dreve. Nada mais é do que seja verdadeiro. Então tu tem que reescrever o livro. Fiz o livro Espelhos da Alma, fiz um projeto. O livro que eu entreguei para fazer o projeto. Ô, Carlos, meninos... e quando tu escreveu o livro, tu escreveu na frente do espelho, daí então, com o espelho. Não foi, não é porque como são as palavras, né? O pessoal acha que se botar no espelho vai ler, não consegue, mas eu botei o nome por isso. Mas sim, quando eu fiz esse livro, foi o livro que eu entreguei para os meninos no projeto Novos Talentos Literários. Eu entreguei este livro aqui, que os professores de português adoraram a temática, né? Me lembro, os alunos receberam na época, eu recebi um, né? Me deu um também. E eu fiz um projeto escrito ao contrário por alunos também, que eu não tenho que depois eu mostro. Então eu entreguei. E o que acontece? A gente entregou esse livro, trabalhei esse livro aqui durante um bom tempo antes da pandemia, né? Mas aconteceu um fato que mudou um pouco o aspecto desse livro. O livro chegou, através de um amigo em comum, até um neurologista do Hospital Mãe de Deus, Dr. Henrique Mocha. Ele leu o livro, entrou em contato comigo e disse: Carlos, eu achei sensacional o teu livro. Eu trabalho com neurologia, ele é chefe de neurologia do Mãe de Deus. Eu trabalho com neurologia, eu achei sensacional o teu livro. Ele é uma coisa diferente, uma coisa que... Eu digo, tu gostasse? Gostei mesmo. Eu digo, te importa de escrever sobre alguma coisa? Cara, se tu quiser eu faço o prefácio do teu próximo livro. E ele fez o prefácio do livro Espelhos da Alma, tá aqui, Dr. Henrique Moore, né? Dizendo o que o livro representava, inclusive com algumas expressões médicas que eu nem conheço muito, né? Área de Broca, responsável pela parte cognitiva. Bom, escreveu algumas coisas científicas no meu livro. Meu livro é um livro científico. O quanto esse livro é importante para estimular a parte neural, para fazer a parte cognitiva. Ele escreveu, eu digo, puxa, eu fiquei muito honrado quando ele me deu esse privilégio de escrever do meu livro. Esse a gente acha para comprar? Acha para comprar. Na verdade, eu tinha ele na livraria, mas não tenho mais, mas eu estou naquela fase de entrar em contato que eu entrego pelo correio direto, depois eu vou deixar um recadinho para turma, mas eu tenho sim, com certeza, né, esse livro ele é bom para todas as idades, não é só para a terceira idade, é para todo mundo. O que aconteceu com esse livro? Tentar ser mais rápido. Quando aconteceu isso, eu peguei o livro e fui para Arroio do Sal. Eu tenho casa em Arroio do Sal, né, em Bom Jesus, né, na praia de Arroio do Sal. E fui lá para Arroio do Sal, a pandemia já estava vacinada, aquela coisa, né. Fui falar com o secretário de saúde de Arroio do Sal, que em Arroio do Sal o pessoal me conhece por causa dos meus projetos com as crianças, né. Eu digo, olha, tia, eu tô com uma ideia, dá uma olhada nesse meu livro. Eu conheço, tu entregou só que não tinha prefácio do médico ainda, né. Eu digo, olha o que o médico escreveu no meu livro. Eu disse, olha, tia, vamos criar um projeto que a gente linke a literatura com vacinação. Aí o secretário disse, Carlos, o que tu propõe? Eu digo, vamos linkar as duas coisas, vamos dar um livro médico, porque meu livro é um livro médico, né? E apoiar a vacinação. E eu tenho que dar nome, né? E a quem criou, né? O nome Imunize a Mente não fui eu que criei, foi o secretário de saúde de Arroio do Sal. Porque eu dei para ele, digo, secretário, pense, porque sempre eu que faço os nomes, né? Novos talentos, não sei o quê. Pense no nome aí, amanhã de manhã a gente vai botar isso no papel. Deixei assim para ele. Senão, Carlos, vou pensar. No outro dia ele falou, Carlos, pensei no nome Imunize a Mente. Escrito assim mesmo,
Eu digo, perfeito, vai ser o nome de todos os projetos. Iniciei mais uma vez, né? O que eu fiz, gente? Peguei uma carta da prefeitura, que me indicou, essa prefeitura me deu carta de indicação, né? Indicamos o professor que faz projetos, e mais uma vez, o que vocês acham que eu fiz? Bati aonde? Na portinha, de novo, de todos os comerciantes, empresários de Arroio de Sal, que tinham ido comigo nesse projeto. Digo, gente, eu quero entregar livro para quem se vacinar. Estão comigo? Não, quem tu precisa, Carlos? Quantos tu pode doar? Ah, eu posso 10, eu posso 20, eu posso 30, eu posso... Tá, eu vou doar 150 livros, eu, Carlos. A prefeitura pode doar? Aí o secretário disse, não, Carlos, vamos fazer pela Secretaria de Educação. A educação tem dinheiro. A educação pode ajudar com 300 livros. Digo, tá, eu consigo mais no mínimo 300 ou 400 com a comunidade. E eu dou mais, foi quase 1000 livros. Criei o Vale Livro e criamos o projeto Imunize a Mente. Toda pessoa, independente da idade, que comprovar que está com a segunda dose ou for até o posto de vacinação tomar a segunda dose ou a dose única, vai ganhar não o livro na hora, vai ganhar um Vale Livro. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para você. Um Vale Livro. E com esse Vale Livro, ele vai até a livraria da cidade, ou no Mercado Maior, que é a avenida, e vai trocar apenas apresentando a sua carteira de vacinação com as 2 doses. E vai trocar pelo livro. Então o projeto foi muito legal. O pessoal já está trocando em Alvorada os livros. A gente já está. Iniciei o projeto em Terra de Areia, né? Um sucesso total. Já estou na fase final, já estou produzindo material de apoio. Então a Terra de Areia, a prefeitura vai ajudar também com os exemplares. Vamos entregar em Terra de Areia os empresários. A comunidade toda entrou. Livraria, escritório de advocacia, ferragem, padaria, farmácias, todo mundo entrou no projeto. Então eles ajudaram com livros, eu ajudei com mais um pouco, e nós vamos doar em torno de 400 ou 500 livros para todos que se vacinarem ou terem a segunda dose da vacina. É um projeto, inclusive, que nem um amigo meu me disse, Carlos, eu não sei como o teu projeto ainda não foi descoberto, não saiu em alguns lugares. Eu não faço para mídia. Claro que ajuda, porque ajuda nós a fazermos outros, né? Mas foi o Imunize a Mente, ele é único no Brasil. Não tem projeto assim, no qual a pessoa ganha um livro por se vacinar e um livro indicado pelo neurologista. Sim. Então esse é o Imunize a Mente. Esse projeto, gente, para encerrar, esse eu não terminei. Enquanto nós não chegar a 99% da população vacinada, eu vou abrindo campos com Imunize a Mente. Eu quero ver todo mundo vacinado. Então esse projeto continua, independente de eu estar quase que 100% no meu livro novo, né? Sim. Então esse foi o projeto Imunize a Mente, gente. Se tiver alguma dúvida, eu respondo aí agora. Felipe. Não, queria, só antes do Rodrigo fazer a pergunta, e parabenizar por esses 4 primeiros projetos que apareceram aí, né, Carlos? É incrível, assim, a forma como tu conseguiu fazer essa divulgação e fazer essa produção, né? Inclusive, caso eu esqueça, depois no encerramento, eu já vou te deixar o convite para vir presencialmente conhecer a escola aí agora. Com certeza, com prazer. Ficar mais tranquilo. Da te vir e apresentar para os alunos, a gente... Eu quero ver um projeto do Carlos na escola André Leão Point. Vamos fazer. Vamos fazer esse intercâmbio. Vamos fazer, com certeza. Inclusive, a gente agora, a escola falou ali do bairro que tinha uma instituição que vai fazer 90 anos, né? Tu disseste, acho que é a Ferragem, se eu não me engano, que vai fazer. Essa é a Ferragem, a Casa Real. Isso, Casa Real que tem aqui. Real, né? 80 inclusive, e poucos anos, é uma coisa absurda, assim, é o mais antigo desse Brasil. A escola vai fazer 90 anos em 2022, olha só. Inclusive, né? E a gente está preparando uma revista, quase centenária. Uma edição comemorativa dos 90 que anos. Legal, muito bom. Vai receber um convite, inclusive, para produzir um texto para essa revista aí no próximo ano, né? Legal. Mas vamos deixar, então, o Rodrigo fazer a pergunta. Claro. Obrigado, Felipe. Carlos, então, assim, vamos falar sobre esse livro que tu estás lançando agora, né? E é um livro que se propõe a discutir um tema muito importante, fundamental, para que a gente entenda o racismo estrutural, como tu falaste antes, né? Que é uma das grandes chagas que nosso país tem, né? Pelo que a gente viu a respeito do livro, você se propõe a contar a história de uma família ao longo de 400 anos. Sabemos que, lamentavelmente, o motor econômico... Bom, você e eu somos historiadores, né? O motor econômico do país, por 388 anos, foi a escravidão, foi o fato de termos trazido milhões de africanos para cá de forma forçada,
de obrigarmos eles a trabalhar de forma pesada, quantos morreram nesse processo, na luta para reivindicar sua liberdade, né? E o livro se propõe a discutir isso, porque nós temos as consequências dessa estrutura racista que o país tem. Nós temos as consequências até hoje nas abordagens policiais. Nós temos, poxa, há poucos dias nós vimos um rapaz negro sendo arrastado na moto, um policial, sendo puxado por uma moto. Quantas pessoas nós vemos nas favelas sendo assassinadas? Dos 70 mil mortos que nós temos no Brasil todos os anos, mais de 75% têm a pele negra, né? Também são a grande maioria da população carcerária. Todas essas questões a gente sabe, elas são muito evidentes, e eu acho que um dos grandes méritos do teu livro é colocar isso realmente como um assunto para a gente debater. Põe isso na nossa cara para a gente debater, para a gente discutir. Principalmente agora, tivemos 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra, que tem que ser todos os dias para a gente poder parar e refletir um pouco sobre essa questão do racismo e de tantos outros preconceitos também, né? LGBTfobia, tudo isso a gente precisa discutir. Misoginia, né? As mulheres, né? Misoginia também, né? Mas eu gostaria que tu falasses um pouco mais sobre a relevância dessa tua obra, né? Como é que tu avalia o impacto da tua obra num país como o nosso, que até hoje comete tantas violências contra a sua população negra? Olha, Antes do Bom, Carlos perdão. responder, Carlos, só fazer acrescentar uma informação, né? Até para o Carlos entender também o contexto da escola, e daqui a pouco, para quem vir nos assistir, daqui a pouco vai olhar assim, estão aí falando sobre cotas, né, e sobre negritude, 4 cara branco numa live e tal, né? Mas então, para quem nos assistir e ver eu falando isso, procura depois, né? Porque nós tivemos já agora no mês de novembro, nós entrevistamos o coletivo Preto no Metal, aqui nesse projeto mesmo, nas quartas-feiras, né? Que é um projeto que uma ex-aluna da escola participa, então nós trouxemos o músico, que é o Lohri, que participa, né? E mais a colega dele que gerencia as redes sociais. E na semana retrasada também nós entrevistamos aqui a primeira vereadora negra de Canoas, que ela assumiu no lugar da única vereadora mulher da cidade. Ela tirou uma licença exatamente para fazer um marco, né? E já no ano passado também nós fizemos uma live com ex-alunos pretos da escola, né? Inclusive uma aluna que sofreu injúria racial dentro da escola, né? E a gente ficou bem feliz de fazer isso. E essa semana ia sair uma entrevista com uma dentista preta também, que fez ela fez escola pública, depois ela conseguiu fazer odontologia na URGS, e ia sair essa semana, e a gente segurou exatamente porque a gente ia falar contigo, né? Então, nós temos essa preocupação de não só lá no Dia da Consciência Negra, na Semana da Consciência Negra, né, da gente começar a trazer, inclusive dentro do calendário de lives e de podcasts que a gente vai fazer no ano que vem, a gente quer tentar reservar pelo menos um mês sim, um mês não, para trazer pessoas pretas com lugar de fala para falar sobre isso, né? Mas só para te entender o contexto da escola, claro, e quem vai assistir aqui também. Eu te agradeço a colocação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora, eu vou mudar um pouquinho, até minha fisionomia, para falar sobre esse livro e sobre esse assunto. Primeiro, há 8 meses, em torno de 8 meses, eu tive o grande privilégio e honra de fazer parte. Eu estou com uma camiseta, vou mostrar para vocês aqui, né? Não sei se dá para ler aí. Uhum. Eu faço parte da Frente Negra Gaúcha. Então, o livro dos Grilhões, ele está na minha cabeça há uns 10 anos. Na minha cabeça, sempre me preocupou muito. Mas há 3, 4 anos ele se materializou literalmente na minha cabeça, né? Eu brinco que esse livro ele foi... eu acredito em várias coisas, né? Então, eu chamo de coisas de Deus, das coisas que eu acredito, porque eu escrevi um livro que traz quase 400 anos da história da escravidão e do sistema escravocrata no Brasil. Ele é um livro que ele tem mais de 60 personagens. Todos os personagens do meu livro são fictícios e, ao mesmo tempo, todos são verdadeiros. Eu vou explicar por quê. Eu trago a saga de uma família
de um grande médico do ano de 2032, fazer um pequeno spoiler do livro, mas não tem problema, de um grande médico de 2032, que tem através do livro toda a saga do primeiro descendente desse médico que chegou ao Brasil em 1596, Cantus Croabé. E aí eu faço uma trilogia de toda a história dessa família, passando, tudo que é meu colega historiador, passando por toda a história, por parte da história do nosso país. Um exemplo, eu vou exemplificar bem, um dos personagens do livro foge para o Quilombo dos Palmares e se torna amigo íntimo de Zumbi dos Palmares. Aí eu trago quem foi Zumbi dos Palmares. Um outro personagem lutou durante 10 anos num levante que nós perdemos e é uma vergonha para o nosso estado, e foi traído em Porongos. Que venham os Fagundes dar porrada em mim, não tem problema, tá? Foi traído. Personagens meus estiveram nos porões da ditadura. Personagens estavam na revolta do Malês. Um dos personagens do meu livro curou as feridas do marinheiro que levou mais de 300 chibatadas. E quando João Cândido apontou os canhões para Baía de Guanabara, na revolta da chibata. Então eu trago ali histórias de uma família negra que passou por tudo isto. Enfrentou tudo isso, mas ele é visto por outros olhos. Para quem tem o livro vai entender esses outros olhos, né? Então é um livro que é um livro de conscientização. Esse livro não é uma coisa pessoal. Eu não quero que esse livro seja lido no Brasil todo para o Carlos ficar famoso. Estou com 52, eu estou bacana assim, eu não preciso nem aparecer minha cara em lugar nenhum. Mas esse livro eu quero em todos os cantos do Brasil. Esse livro eu quero na mão de todos os jornalistas. Esse livro eu quero lá na tua escola em Canoas, e nós entregarmos, não sei como, vamos fazer vaquinha, não sei como a gente vai fazer, mas vamos entregar para todos os alunos lerem o livro e nós fazer uma grande oficina para conversar sobre isso. E esse livro tem uma coisa muito legal, muito legal. Eu defino o racismo no Brasil como em três classes de racismo. 4, para ser mais exato. O primeiro, aquele racista criminoso e aquele nocivo em última espécie, aquele que não se importa com nada, que comete o racismo e vai preso por processo. Esse é uma minoria, e o destino vai acabar com ele, tudo bem. O segundo racista, o covarde, que é o que comete racismo dentro de casa, entre os seus, continua com piadas, com coisa, mas tem medo da opinião pública, tem medo da lei, tem medo de sair numa live falando alguma besteira. É o racista covarde. Ele é igual ao primeiro, só que ele é covarde. E tem o terceiro racista, que é o racismo estrutural, que é aonde eu estou inserido. Eu sou um racista estrutural. Sabe por que eu sou um racista estrutural? Porque eu demorei muitos anos para me dar conta que não é normal eu entrar num banco para descontar um cheque e muitas vezes só o segurança é negro. Eu entrar num hospital para ver um médico e não ter nenhum médico negro. Eu ir num restaurante comer a minha comida há uns anos atrás e todas as mesas, 99 são de brancos. Brancos não negros, porque eu não sou branco, eu sou só um não negro. Porque uma coisa que eu não sou é branco. Eu sou mestiço. Eu sou um mestiço. Você é mestiço, tu é mestiço. O Santo também é mestiço, mesmo sendo mais claro do que ele é mestiço também. Eu sou só eu sou um não negro, só isso. Então, eu ia pro carnaval e cantava música com meus pulmões, né? Seu cabelo não nega mulata. Né? Eu mandava cortar o cabeleiro de Zezé. Só para complementar o que tu falou, meu pai sempre diz que a avó dele era negra.
apesar de eu ter saído desbotado, assim, eu tenho, tenho parentes negros. Então eu digo, Sandro, eu faço parte desse racista estrutural. Eu faço parte. Então, eu todos os dias eu tento me tornar um pouco menos racista estrutural. Todos os dias. Eu não segurei nenhum chicote há 150 anos atrás. Até menos tempo, que a revolta da Chibata foi depois da abertura das senzalas e os marinheiros levaram chicotada. Mas eu não segurei a Chibata. Mas eu recebi todas as benéficos de quem segurou. Todas. Eu sempre digo que a minha corrida, para ter minhas coisas, comparando ao negro, ela é a seguinte: eu corro 100 metros livre, e o meu irmão negro, ele corre 100 metros com barreira e ainda com fosso. Então, na verdade, gente, o livro, ele é para conscientizar. Esse racista podre, que é o primeiro, eu faço questão que ele não leia o meu livro. Esse só vai desaparecer da face da terra. Esse não tem que ler. O segundo, o covarde, pode ler para passar um pouco de vergonha, mas o resto tem que ler o meu livro. O meu livro, gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fiz o meu livro e mandei para um amigo médico. Digo, eu quero que tu leia o livro. Nós tínhamos posições contrárias sobre cotas. Uma pessoa sensacional, porque eu aceito posições contrárias. Eu aceito opiniões contrárias, eu gosto só de debatê-las, né? E eu dei o livro, imprimi antes, mandei para ele. Ele leu o livro no fim de semana. Ele leu 220 páginas em 2 dias. Ele me ligou e disse: Carlos, eu li o teu livro e eu revi a minha posição sobre o que eu pensava. Sabe o que eu disse para ele? Eu disse: doutor Diego, então faça uma coisa. Os cachorrinhos estão latindo. Coisa do ao vivo. Eu vou te dizer uma coisa. Faz o prefácio do meu livro. Como assim fazer o prefácio? Coloca o que tu achou do livro. Faz o prefácio. Não, mas será que eu tenho essa condição? Tu tens. E fez um prefácio. Vocês vão ver o livro. Fez um prefácio sensacional, que a última parte do prefácio dele, de novo eu fazendo spoiler do livro, tá? Mas só a última parte do prefácio do Dr. Diego. Boa leitura e cuidado. Suas verdades podem mudar. Está no livro. Então, gente, a partir do que eu fiz esse livro, eu vou dedicar todo o meu tempo, todas as horas que eu não estiver dormindo, então eu continuo pensando no livro, a fazer com que o livro chegue em todos os lugares. Eu quero que esse livro chegue na mão de um Pedro Bial. Eu quero que chegue na mão do Emicida. Como vai fazer, não sei. Vocês vão ter que me ajudar nisso também, gente. Vocês podem me ajudar. Vocês vão ter que ler o livro também, né? Evidente. Eu quero que chegue na mão, sabe por quê? Porque o meu livro, ele não é um livro político. Você sabe quantas vezes a palavra cotas tem em 230 páginas de um livro que o título é Dos Grilhões às Cotas? Sabe quantas vezes a palavra cota tem no livro? 3. A intenção não é agredir ninguém. Eu quero só que as pessoas se deem conta. Então eu tento nos Grilhões, é uma aula, colega, de história, sim. Revolução Industrial, Revolução Francesa. Eu não chamo de Revolução Farroupilha, eu chamo Levante Farroupilha, porque de revolução não teve nada. Levante Farroupilha, regime, golpe civil, midiático, militar, de 64. Né? Revolta dos Malês, as leis para inglês ver, né? As leis antes da abolição, fazendas de café, fazendas de cana-de-açúcar, que no meu livro eu dou um subtítulo, fazendas criando mel, fazendas de fel. Porque ali eu digo sobre as fornalhas, sobre as amputações, sobre o que os negros passaram nessas fazendas. Os navios negreiros, onde as pessoas iam como muito pior que animais nos porões, onde eles tinham que botar redes em volta do navio, porque se suicidavam na viagem, onde os tubarões mudaram a sua trajetória normal
pelos 11 corpos jogados por dia durante 300 anos no mar. 1 milhão de escravos jogados no mar. Eu acho que o Rodrigo quer perguntar. Rodrigo, por favor, eu me empolgo, mas me cortem e vamos embora. Tranquilo, né? Só reforçando o que você falou, realmente, muitas vezes por puro cálculo econômico nos navios negreiros, se o cara estava levando, por exemplo, 100 pessoas, daí, vou precisar só de 70, ele jogava os 30 para morrerem afogados, né? Por puro cálculo econômico, simplesmente por isso, porque achavam que não iam precisar de tantos quanto estavam levando no primeiro momento. Então, por simples cálculo econômico, várias pessoas, seres humanos, eram atirados para morrerem afogados. Né? Ô, Carlos, só pra gente já tá fechando 1 hora, mas eu queria só te perguntar, assim, talvez seja até meio banal a minha pergunta, mas não, como eu não sou da área de história, né? Tu é historiador, mas tu teve que fazer uma pesquisa para escrever esse livro. Tu teve que ir atrás de fontes. Sim, porque que assim, acontece? Essas informações, pelo que eu imagino, não é em qualquer livro de história que tu vai encontrar. Não. Tu tem que sair à cata das informações. Tem que fazer uma longa pesquisa antes. Sim, o que acontece? Um livro que me ajudou muito... Como meu livro é um romance, então assim, 90% do livro é a história dos meus personagens, né? Tu vai ver que não tem muitas referências, porque o que acontece? Eu bebi em várias fontes, né? Muitas das fontes foram os meus polígrafos antigos da faculdade de História. Nas minhas aulas com a professora Vera Barroso, maravilhosa, né? Vera Maciel Barroso, né? Diretora do Museu da Santa Casa, minha pessoa maravilhosa, né? Tudo que eu aprendi eu gravei, né? O velho e bom Google, olha só, hein? Muita informação verídica no Google, gente. Dali, claro que eu faço mágica, não vou direto ali, né? Saber procurar. O livro do Laurentino, Escravidão, sensacional. Bebi muito ali naquele livro. Eu falei com o Laurentino, eu mandei uma mensagem para ele. Eu tinha convidado ele no primeiro momento para ser um dos prefácios do meu livro. Ele foi muito simpático. Como ele estava lançando o livro em Portugal, ele não ia ter tempo, né? E foi antes de ter de eu fazer o convite para esse médico, foi no início do meu projeto, né? E eu ainda brinquei, digo, tô bebendo muito no teu livro, hein? Eu disse, não, Carlos, que honra, né? Então, muitas informações que ele também foi atrás, né? Então, assim, as informações que eu coloco no livro, claro que quanto a 11 milhões de escravos, doenças como escarbuto, como banzo, né, que era uma doença que cometia os escravos, que era uma depressão profunda, né? Que eles se suicidavam, literalmente, né? Muitas informações veio de livros que eu li sobre o segmento, sobre o tema, evidente, né? Mas muita coisa parece mentira, mas muita informação, ela é sabida. As pessoas sabem disso. As pessoas só não querem conversar sobre isso. Parece mentira que muitas das informações, elas não estão escondidas, pelo contrário. Elas estão muito expostas. Só que as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas preferem usar a palavra mimimi do que a palavra dívida. As pessoas preferem não escutar para não se sentirem afetadas como eu me sinto. E para encerrar, eu sei que nosso prazo está encerrando, eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso eu vou colocar em todas as lives que eu for fazer. Eu não sou e nunca vou admitir que alguém diga assim, eu sou um representante do povo negro nessa luta. Eu nunca vou ser um representante do povo negro. Porque o representante do povo negro é o negro. Quem fez tudo acontecer, quem conseguiu todas as conquistas foi o povo negro. Eu sou um soldado raso. Eu não tenho nem divisa. Os generais e os marechais é Zumbi, é o Gama, é Euclides, são as pessoas que lutaram muito e estão lutando. Então eu sou um soldado que pode ser que com o tempo e muito trabalho eu consiga chegar a cabo. Eu estou perfilado nessa luta, mas eu jamais vou ser um representante. Eu não represento essa luta. Eu apenas luto do lado, porque eu tenho, além de ser um professor de história, a obrigação de passar as informações. Eu tenho a obrigação de tentar mudar esse sistema. No meu caso, através da literatura. Se eu fosse um juiz, eu ia mudar através das leis. Se eu fosse um jogo de futebol, eu ia mudar através das lives na internet.
Nós temos que usar o que está ao nosso alcance. Então hoje, a última frase do meu livro, isso não é spoiler, então eu posso dizer. A última frase do meu livro, ela está em preto aqui, deixa eu mostrar aqui, eu vou dizer essa aqui, ó, essa que está engrifada, tá? Vocês não vão conseguir ler, evidente, né? A última, ela diz assim, ó, hashtag, né? Hashtag, eu tô na hashtag também, né? Não ser racista nunca foi o suficiente. E é isso que eu tenho a dizer a todos os amigos. Não é o suficiente eu dizer que eu não sou racista, primeiro porque eu sou, né? Eu sou um racista estrutural. Eu sou um racista estrutural vivendo num país de um racismo institucional. É assim que a gente tem que se definir. Tenho vergonha? Muita. Mas muita vergonha. Muita vergonha. Porque o meu filho de 23 anos, ele não é um racista estrutural. Ele não é. Ele tem essa nova geração, nós estamos mudando ela. Só que tem que mudar mais. E enquanto não tiver representatividade, não muda nada. Não adianta sair com cartazes na rua dizendo eu não sou racista. Se tu larga o cartaz em casa e vai para o restaurante, ou vai para o médico, ou vai para o lugar e não tem negros naquele local. É hipocrisia. E nessa questão mesmo do racismo institucional, nós regredimos muito, né, nos últimos anos, aí, politicamente falando, né? Eu só queria destacar... Zumbi Palmares que fale, né? Exato, né? Eu só a nossa representante, né? O nosso representante de um órgão como né? Nada mais é do que um racista, né? Exato. Antes da gente ir para o encerramento, só destacando algumas coisas que tu colocaste aí, né? Principalmente, tu não colocou com essas palavras, mas isso é conhecido como teste do pescoço, né? É das pessoas irem para um shopping center, por exemplo, e olhar quem está sentado consumindo e quem está servindo. Né? Quem está trabalhando naquele momento, né? Então, quem nunca fez, né, esse teste, né? Esse exercício de ir para um shopping, fazer o exercício do teste do pescoço, faça, eu acredito que vai se surpreender, né? Ainda mais se for quanto mais para a capital, né? Shoppings da Zona Sul, Iguatemi, Bourbon Country. Faz isso no Bourbon Country um dia que for lá para ver que as Posso pessoas... dar outra opção também, vai visitar a Seduc, muito, né? Vai visitar a Seduc e dar uma olhada na volta. Também. Exato, também, isso, né? Nós trouxemos o Fabrício aqui, né, meu colega lá do departamento pedagógico, e ele fez essa reflexão aí, né? Que ele fica muito triste de olhar lá e não ver outros negros, né? Que nem ele. Então, é muito pouco, né? Sim. Eu fiquei bem feliz de ouvir o Carlos falando também. A primeira delas é de que as pessoas não querem discutir sobre isso, né? E também sobre as cotas, porque na capa do livro, apesar do Carlos nos dizer que tem 3 vezes só ao longo do livro a palavra cotas, ela está destacada por estar no título do livro, né? Então nós, como professores de escola de ensino médio, quando a gente vai falar sobre Enem, sobre URGS, é impossível nós não falarmos sobre cotas com os alunos, sim, né? Sim, evidente. Então, dentro dessa questão das pessoas não quererem falar, eu notei com o tempo que antes de eu abordar esse assunto dentro da sala de aula, tendo alunos pretos, eu tinha que fazer um preparo com os alunos pretos antes, porque eles se sentiam constrangidos de falar sobre isso, e muitas vezes eles tinham opinião contrária, exatamente porque eles se sentiam assim, né? E uma das coisas que eu sempre falei em sala de aula, né, e achei muito interessante tu citar, é a questão de, nós não somos as pessoas que dão o açoite hoje em dia, né, que escravizam, né, mas nós recebemos benesses dessas pessoas, né. Então, uma das coisas que eu sempre discuti dentro de sala de aula é o seguinte: pergunta pro teu avô e pro teu bisavô se ele herdou alguma coisa. Eu não tô falando de terra, se ele herdou terra, se ele herdou isso. Pergunta se ele não herdou um relógio, se não herdou um armário que veio lá do bisavô, do avô, se daqui a pouco teu pai dentro de casa. Agora pergunta dentro de uma família negra se eles herdaram terra, se eles herdaram algum bem durável, né? E geralmente isso faz com que as pessoas realmente pensem, o meu bisavô herdou uma chacrinha lá de alguém, né? Agora, dentro da realidade das famílias pretas, ninguém herdou latifúndios, né? Ninguém herdou latifúndios, né? Sabe o que eles herdaram, colega? Sabe o que aconteceu com eles? Até 10 anos atrás, eles continuavam escravos, só que a Casa Grande, como se dizia, né?
eram as casas das madames com suas empregadas domésticas sem direitos nenhum, como escravas. Nada mais do que escravas. Então a escravidão durou até 10 anos atrás. E quando eu digo isso, eu digo porque eu tenho pesquisas de pessoas, de seres humanos que largaram suas vidas para viver durante 40 anos numa família e não criaram suas próprias famílias e nunca ganharam nem salário. Eram escravas dentro da casa. Isso no ano 2000. Então agora as pessoas não podem... Eu tô tolerância zero para algumas coisas. Desculpa eu falar isso numa live com muita gente vendo. Hoje eu brinquei até com meu filho sobre isso. Se eu vejo hoje, se eu presencio um ato de racismo, eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Porque eu não vou me segurar. Eu não vou me segurar. Eu sei que eu não vou me segurar. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais piada. Eu não aceito mais nada. Pode ser de família, pode ser de amigos, quem quer que seja. Enquanto nós não tivermos a tolerância zero, e qualquer pessoa negra que vier e disser que não se sente confortável de eu estar fazendo esse trabalho, eu vou respeitar. Posso não concordar, mas eu vou respeitar. Porque eu sei que nosso tempo tá acabando, mas eu queria, é 1 minuto só, é mais 1 minutinho só, eu queria fazer um exercício com vocês agora, e gostaria de fazer, até para encerrar, e depois vocês fazem o encerramento, né, que tem que ser feito, mas eu queria pedir uma coisa para vocês agora. É bem rapidinho. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos um pouco, se fosse possível, tá? Eu vou contar uma história bem rapidinho. Não faz isso, porque eu já tô quase fechando os olhos. Bem rapidinho, bem rapidinho. Vocês fechem os olhos e pensem numa coisa. Ainda mais que eu sei que, pelo menos eu sei que 2 têm filho, né? Porque um ia fazer agora a janta ali. Pensem que nasceu o filho de vocês, vocês estão na maternidade. Vocês estão enxergando os seus filhos, ou o seu filho. E você está enxergando ele, e no momento que tu enxergou ele, tu sabe que não importa o que tu vai fazer, não importa o quanto tu vai proteger, não importa o quanto seja injusto, tu tens a certeza absoluta que em poucos anos ele vai sofrer a pior de todos os sofrimentos, que é a discriminação. Ele vai sofrer situações absurdas e tu não vai poder fazer nada para impedir isso. Ele vai sofrer. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são brancos e podem abrir os olhos, ele não vai passar por isso. Sim. Esse é o meu encerramento. A gente agradece toda a tua explicação sobre os primeiros livros e principalmente esse que era o nosso objetivo principal, falar, né, sobre este livro, até pela importância do debate, né? Mas eu vou deixar o Sandro fazer a parte do encerramento dele, depois o Rodrigo e daí por último o Carlos, então. Eu queria agradecer mais uma vez o Carlos aí, que atendeu prontamente quando eu convidei ele. Eu também tô com uma cachorrada aí, né, do vizinho aí. Que atendeu prontamente aí, né, quando eu convidei ele, né, eu sei que ele estava recém lançando o livro dele, né. Para mim sempre é uma honra conversar contigo, Carlos. Admiro muito o teu trabalho, teus projetos aí com as escolas e espero que dê certo essa parceria com o Felipe, que o Felipe também é um outro cara aí que é bem visionário aí, né, gosta de fazer projetos, então tenho certeza que de alguma coisa vai sair daí e eu já vou ficar contente por saber, né, que esse encontro aí vai servir para isso também, né. Dá parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, é muito, muito legal mesmo. Obrigado, Sandro. Bom, Carlos, eu também queria te agradecer muito por ter estado aqui com a gente nesse tempo, pelas tuas palavras, por nos proporcionar essa oportunidade da gente refletir, né, um pouquinho sobre a nossa história, sobre as nossas mazelas, sobre essas questões culturais, sobre conhecer um pouco mais o lugar em que a gente vive, todos esses teus projetos, assim, que são de fato bem legais, bem interessantes. Quero muito ter mais contato com tuas obras, né?
e porque eu também procuro ler bastante a respeito de várias coisas, então quero muito ter esse contato. E também eu, por trabalhar na escola, também desde já, o Felipe já falou isso, e eu também quero colocar o nosso espaço à disposição, né? Vai ser um privilégio receber tua visita lá, se a gente puder fazer algum projeto juntos aí para que os nossos alunos também tenham esse contato com as tuas palavras, com as tuas ideias. Eu acredito que vai ser uma coisa muito benéfica, e desde já a gente se coloca à disposição. Viegas, Felipe, muito obrigado, e é isso aí, valeu mesmo. Agora eu passo pro... Só antes do convidado falar aí, depois tu me passa todos os dados, Carlos, para me colocar na descrição do vídeo, ali o link, né, da tua página, né, o contato para adquirir o livro, por exemplo. Claro, né, claro. Como é que o pessoal fala, que aí eu coloco na descrição e junto quando eu compartilhar também. Perfeito, perfeito. Bom, gente, agora vou ser mais breve, né? Agradecer sempre, né, esse espaço, né? Eu acho que até algumas vezes a gente pode até se passar um pouquinho quando a gente fala sobre esse assunto, né? Mas que realmente é um assunto que toca muito, né? Então, vocês vão ver que todas as vezes que eu for falar sobre esse assunto vai ser basicamente o que nós conversamos hoje, né? É uma luta e é um projeto de vida que eu tenho agora de levar esse livro, e com esse livro tentar essa conscientização, tentar essa mudança que a gente precisa, né? Num momento tão triste da nossa educação, do nosso país, de tudo que está acontecendo, né? Então, assim, o livro, né? Ele em Porto Alegre, né? Ele tem na livraria Cameron, que fica no Shopping do Valig, né? Para quem quiser adquirir. Mas eu vou te ser bem sério que eu tô colocando muito mais o livro, né, pelo meu contato, porque nós temos um projeto no correio, que em 3 ou 4 dias ele chega, né? Então, assim, quem quiser o livro direto, inclusive eu já mando autografado, né? Pode entrar em contato direto no meu celular, no meu WhatsApp, tá aberto para todo mundo, ou ali no Facebook. Esse número que eu tenho, eu posso colocar, disponibilizar. Por favor, pessoal, é o final então, 27, né, que tu tens aí, né? Aí eu já coloco na tela mesmo. Hein? Pode colocar, é um privilégio as pessoas entrarem em contato através do WhatsApp. Eu já mandei livros para a Itália, já mandei um livro para o Rio, já mandei um livro para São Paulo, né, para Petrópolis, que me ligaram de lá. Carlos, eu não queria comprar. Ele está na Amazon também, ele tem a versão online na Amazon, quem quiser. Eu gosto do livro assim, né? Eu gosto dele impresso, mas ele está disponível na plataforma da Amazon também. Quem quiser baixar o livro, né? O valor é R$19,90, se não me engano, na Amazon, ele é mais em conta, só virtual, né? Só online, né? Mas está na Amazon. Ou também entrar em contato comigo pelo telefone, pelo WhatsApp, que o Sandro botou ali agora. Entre em contato, me passa o seu endereço, pode ser através de um Pix, se for perto. Ontem mesmo já fui entregar pessoalmente aqui na Zona Norte, foi um privilégio entregar para as pessoas o livro, conversar um pouquinho sobre o livro, né? Então, o livro vai estar disponível, no caso, né, dessas maneiras, na plataforma da Amazon, entrando em contato comigo, ou pegando na livraria, na Cameron, que tem aqui no Shopping do Valig, em Porto Alegre, né? Mas não deixem de ter o livro, gente, não deixem de ler o livro, né? Até para quando depois que vocês lerem, a gente poder ter até uma identidade maior para conversar sobre o assunto, né? Então as pessoas, eu estou tendo assim um retorno fantástico das pessoas que já leram nesses 2 dias o meu livro, fantástico mesmo. De me ligar e dizer, Carlos, adorei o teu livro, eu não consegui parar de ler. Isso é muito bom. E não é isso, não é para ego, tá? Não tô dizendo porque eu sou um baita escritor, não é isso. É porque eu acho que eu consegui colocar nesse livro, de uma maneira bem direta, aquilo que as pessoas precisam ler. E tem ali a pitada de romantismo, tem aventura, tem ação. Tudo isso tem no livro, né? Os personagens, eles passam por várias situações que logo vamos ter uma série aí dos Grilhões na televisão, vocês vão ver. Mas a gente, então eu peço que entre em contato comigo e adquirem um livro. E quem quiser trabalhar com o meu livro e mostrar o meu livro, eu já deixo aqui, eu já assino em branco, no caso, para poder colocar para as pessoas, mandar para alguém, dizer, olha, eu falei com o escritor, eu quero mostrar esse livro, entre em contato, onde tiver que eu vou, né? Eu vou, 100% do meu tempo vai ser para essa obra agora, né? Até eu chegar onde eu quero, que é o livro está realmente em todos os locais, principalmente para as escolas lerem o livro, fazer oficina, dá para fazer teatro, porque são várias histórias dentro do livro. N coisas que a gente pode fazer em termos de
currículo escolar com o livro Grilhões, né? Eu tive no lançamento do livro, o secretário de Cultura estava presente, de Porto Alegre, então existe a possibilidade de eu conseguir alguma coisa em Porto Alegre, do livro entrar de repente numa indicação da própria prefeitura. Eu estou correndo e estou indo para todos os lados, gente, para que a gente consiga levar os Grilhões e a discussão desse livro para todos os rincões, Brasil, fora do Brasil, porque eu falo em Brasil, mas o problema é mundial, mas eu estou centralizado no Brasil e Rio Grande do Sul, que é um estado muito racista, diga-se de passagem. Carlos, Obrigado. Bastante feliz de ter te recebido aqui, até porque antes mesmo da gente conhecer o Sandro, né, a nossa ideia com o projeto do podcast da escola é exatamente a gente fazer um registro desse tipo de trabalho, assim, né, um trabalho que não está na grande mídia, né, e geralmente um trabalho que também é muito bom para escolas, geralmente esse tipo de divulgação, que nem tu mesmo disseste que tu sempre fez dentro de escola e tu quer continuar fazendo dentro de escola, e acontecia muito de a gente receber pessoas assim e aquilo ficar só dentro da escola, né? Às vezes os próprios pais não sabiam, os alunos do outro mundo não sabiam o que estava acontecendo aquele projeto, né? E a gente criou então o podcast e agora as lives exatamente para mostrar isso para a comunidade, mostrar isso para todo mundo que nos assiste, né? Então, fico bastante feliz de ter podido te receber aqui e já reforço o convite para continuar outros projetos. Vamos embora, vamos lá, cara, vamos na escola lá, só deixa passar o Natal agora e já vamos marcar alguma coisa. Tu pega o meu telefone, entendeu? Pega o meu celular, entra em contato comigo. Eu só te peço uma coisa, que tu entre em contato comigo. Por quê? Porque eu tenho um problema muito sério de memória, de coisa. Então, assim, por favor, não esquece de mim, entre em contato, vamos marcar alguma coisa, né? Porque eu faço questão de ir, sempre tudo 0800, tá? Isso é bem claro, né? A gente pode criar algum tipo de situação que os alunos possam pegar o livro, a gente faz uma campanha, faz alguma coisa, faça o preço especial para aluno, a gente vê alguma coisa. Mas assim, vamos trabalhar, entrem comigo nesse projeto. Peguem os seus livros, eu preciso que vocês leiam o livro, isso é importantíssimo, né? E entrem comigo no projeto, sabe? Se tornem mais um no projeto dos Grilhões, né? Porque era um projeto que eu comecei ele na minha cabeça e no livro. A partir do momento que eu imprimi o livro, ele não é mais meu. O livro não é mais meu e o projeto não é mais meu. Não é um projeto do Carlos. Ele é muito maior do que isso, né? E nós podemos fazer muita coisa. E nós precisamos fazer muita coisa. Tá? Então, vamos manter e vamos caminhar junto nisso aí, gente. Vamos caminhar junto mesmo. Muito obrigado. Beleza, nós que agradecemos e ficamos por aqui. Vida longa e próspera a todos, gente.